Olá, internautas, mais um programa Visita na Rede, aqui na Rede Amigos da Cultura, e eu vou começar falando o currículo do nosso visitante de hoje. Ele é graduado em Administração de Empresas, tem MBA Executivo em Gestão de Recursos Humanos, é psicanalista, diretor executivo da Contexto Gestão Empresarial, consultor, palestrante, isso só para começar. Então eu quero apresentar para vocês Paulo Henrique Paiva. Paulo, prazer recebê-lo aqui na Rede Amigos da Cultura. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite de toda a equipe da Amigos da Cultura. Vai ser um prazer estar conversando com vocês aqui nessa tarde. Com esse calor que tá, nem chegou o verão ainda, né, Paulo? Nem chegou o verão, está muito quente. Vamos ver o que nos espera nesse verão de 2011, 2012 aí. Então, Paulo Paiva, como é conhecido. Paulo é muito interessante porque você tem um trabalho totalmente focado em gestão de pessoas, trabalha com pessoas. Como começou lá atrás esse seu interesse por trabalhar aperfeiçoamento do ser humano? Eu acredito que assim, tudo tem um objetivo na vida, né? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar e perceber que o ser humano é a engrenagem mais importante, né, dentro de uma organização, foi quando eu comecei a trabalhar no Grupo Votorantim, né? Trabalhei no chão de fábrica, trabalhei na área operacional, trabalhei na divisão técnica, e ali eu comecei a observar os gaps, as necessidades, as dificuldades que o ser humano tem de relacionamento, né? Através dos trabalhos básicos de rotina, no dia a dia, o quanto o relacionamento pesa, né? E muitas vezes a gente dá aquela importância somente para o técnico, vamos capacitar, vamos treinar a pessoa só na visão técnica. E ali começou a me despertar, né? Aquela necessidade de entender cada vez mais o ser humano, o indivíduo em si, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, não é? E na autorrealização dele. E ali eu comecei a buscar mais conhecimento, comecei a estudar um pouco mais sobre a área. Começando realmente pelo curso de Administração de Empresas, né? Que eu acho que além de dar toda uma visão gerencial, de negócios, de empresas, também a gente estuda muito as pessoas, né? O comportamento, a personalidade, em algumas disciplinas, que acabou me levando para fazer outros cursos e me especializar mais em pessoas. Poxa, é um desafio, né? Um enorme desafio. Todo mundo é diferente, não tem como os dedos das mãos, né? Exatamente. Não tem como nada. Cada pessoa, ela tem um DNA diferente, ela tem a sua essência diferente. Eu falei aqui no seu currículo de várias coisas, tem muito mais. Eu falei, vou ficar fazendo a entrevista só falando do currículo, não é o objetivo. Paulo, você está com um projeto agora que no mínimo assim, desperta a curiosidade já pelo nome, que é o Gestor de Almas. O que é esse projeto? Tá. Eu vou falar um pouquinho antes do que é o Gestor de Almas, antes como chegou o Gestor de Almas. Como começou isso? Como começou o Gestor de Almas. Como eu disse para você, há 15 anos eu atuo com pessoas, com gente. Eu gosto de falar de gente, né? Começando na área de recursos humanos, no Grupo Votorantim, e isso foi aflorando cada vez mais, buscando a profissionalização. E aí eu montei uma empresa, há 7 anos atrás, que é a Contexto Gestão Empresarial. É uma empresa de consultoria em pessoas e estruturação de organizações. E antes de começar o projeto de consultoria, a ideia era lançar um portal, uma ideia do Paulo Paiva. Mas acho que isso não era o momento. De alguma forma eu senti muito isso, eu falei, não era o momento. Então eu comecei com um projeto um pouco maior, um pouco mais amplo, envolvendo outras pessoas, outros consultores e tudo mais. E aí, depois de 7 anos, eu acredito que algumas coisas foram amadurecendo, né? Principalmente internamente. Acho que a gente aprende muito no dia a dia ao lidar com pessoas. E aí agora surgiu o Gestor de Almas, né, que é o gestordealmas.com.br, que tem um foco do quê? De trabalhar exatamente, não só dentro das organizações, palestras, temas relacionados às pessoas, mas um trabalho de Personal Professional Coach, que é a minha formação também. Que é ajudar as pessoas a tomarem decisões, a buscarem resultados na tua vida, a se satisfazerem no dia a dia. E por que eu chamei Gestor de Almas? Né? Porque eu trabalho com a essência, eu trabalho com a coisa mais particular, que é a essência das pessoas. Né? Que para muitos, alguns vão falar de alma, outros vão falar de essência, outros vão falar de energia, que é exatamente isso que a gente trabalha no dia a dia. Tanto na sintonia boa quanto na sintonia ruim. Com certeza. A ideia é trabalhar aquilo que é ruim para fazer com que as pessoas mudem essa sintonia e trabalhem na sua melhor essência. Você falou de empresas e gente, né, de pessoas. A quem se aplicaria hoje nesse nosso contexto? Então, a todas as pessoas, você não tem um diferencial? Não tem um diferencial. Hoje, eu já, com técnicas de coaching, né, o que eu já consegui fazer? Tem pessoas que já chegaram a emagrecer,
10, 15 quilos dentro de um processo de 10 sessões, que a gente vai trabalhando, vai ativando algumas coisas dentro do modelo mental dela, para que ela consiga entender isso. Eu tenho pessoas que estavam num processo, basicamente, de depressão, conseguiram sair através desse trabalho. Lógico que tudo isso também depende muito da intenção das pessoas, porque eu trabalho com o quê? Com autoconhecimento. Não é? Então eu vou acessar situações, sentimentos nessas pessoas que fazem com que ela tenha uma mudança, tenha uma atitude diferente, né? Causando essa mudança no dia a dia dela. E aí ela consegue coisas fantásticas. Tem pessoas que chamam para poder liderar melhor a sua equipe dentro da empresa, para tomar decisão. Tem pessoas que têm muita dificuldade, muitas vezes, de cobrar um funcionário, ou muitas vezes de dar um feedback positivo, de sentar com esse funcionário, agradecer ele pelo trabalho, porque ele não aprendeu dessa forma. E através dessa técnica ele acaba conseguindo acessar. Tem estudantes de pós-graduação, de MBA, que estão em mudanças de emprego, eles buscam também esse tipo de informação e precisam de técnicas para chegarem a atingir os resultados esperados. Tá, e esse gestordealmas.com.br, lá a gente consegue visualizar bem todo o trabalho que você está desenvolvendo nesse... No site você consegue observar algumas palestras que já vêm sendo realizadas no Brasil. Você consegue observar também algumas técnicas, né, algumas ferramentas. Tem 2 testes lá que ele consegue fazer. Eu trabalho com 7 áreas da vida, desde a área financeira, da área de relacionamento pessoal, que é a área social, a área familiar, a área profissional, para que você consiga estruturar. Então, muitas vezes, uma pessoa ela pode chegar com um problema focado na família, outros chegam com problemas na questão profissional. E aí a gente vai ativar essa metodologia dentro dessa situação que esse cliente me traz. Paulo, quem quiser te encontrar, te procurar, além do site, quais os outros contatos? Eu estou com um escritório na Rua Aclimação, que fica próximo ali à Escola Fernando Prestes, tá? Mas eu prefiro deixar até o meu celular, porque o meu celular é um celular de trabalho realmente, que é o 9781-4797. Então é comum eu atender pessoas me ligando diretamente no celular para marcar um horário, para a gente poder estruturar. Pode ser um almoço, pode ser um café da manhã, independente do horário. Eu trabalho num modelo muito diferente. Eu não preciso estar dentro do escritório, dentro da sala. O meu trabalho pode ser realizado em qualquer momento. Se de repente esse cliente quiser que vá almoçar com ele, vai jantar com ele, nós vamos almoçar, vamos jantar e tentar estruturar essa metodologia para ele. Tá? Meu site é www.gestordealmas.com.br ou o site www.contextogestãoempresarial.com.br. Paulo, só tenho a agradecer. Muito obrigada pela sua presença, sua visita aqui na Rede Amigos da Cultura, que seja a primeira de muitas outras, de uma boa parceria que a gente possa fazer daqui para frente. Com certeza, eu agradeço toda a equipe de vocês, ao Mário Bastos, um grande abraço, um carinho enorme que eu tenho por ele também, e espero que essa parceria traga muitos frutos aí, não só para nós, mas para os nossos telespectadores. Isso que é o mais importante. E você, internauta, muito obrigada mais uma vez e fique aí com a programação da Rede Amigos da Cultura. Até mais.